No ano 66 d.C., Jerusalém fervia como um caldeirão prestes a explodir. A cidade, sagrada para milhões, estava dividida entre facções religiosas, agitadores políticos e cidadãos comuns desesperados por paz. Sob o domínio romano, os impostos sufocavam a população e as tensões entre judeus e a administração imperial aumentavam a cada dia. A faísca que acendeu a chama foi aparentemente pequena, a pilhagem de um tesouro do templo por soldados romanos. Mas o insulto contra o local mais sagrado dos judeus foi a gota d'água. Rebeldes armados, conhecidos como zelotes, assassinaram soldados romanos, proclamando que Deus estava com eles. Roma não poderia tolerar tal desafio. O imperador Nero enviou Vespasiano, um dos generais mais temidos e eficientes, para esmagar a revolta. Vespasiano avançou pela Galileia, cidade após cidade, destruindo fortalezas rebeldes. Milhares foram mortos ou vendidos como escravos. Jerusalém, no entanto, resistia. Era uma fortaleza natural, cercada por muralhas e abastecida por reservas de água e alimentos. Pelo menos no início. Dentro das muralhas, a situação era tão perigosa quanto fora. Facções rivais lutavam entre si e o ódio interno enfraquecia a resistência. Enquanto isso, Vespasiano foi chamado de volta a Roma para assumir o trono imperial. No seu lugar, deixou seu filho Tito, um jovem general determinado a conquistar Jerusalém e deixar seu nome gravado na história. Em abril de 70 d.C., Tito cercou a cidade com 4 legiões romanas, mais de 60.000 homens treinados, além de milhares de auxiliares e mercenários. Os romanos ergueram muros de cerco para cortar qualquer suprimento. A fome começou a corroer Jerusalém. O preço do pão subiu a níveis absurdos. Famílias inteiras morreram de inanição. Há relatos, preservados por historiadores como Flávio Josefo, de pessoas recorrendo ao canibalismo. Em meio a essa tragédia, corria um rumor persistente. Líderes religiosos escondiam algo dentro do templo, um objeto sagrado com poder divino, possivelmente a Arca da Aliança ou um artefato semelhante. Para os romanos, isso era apenas superstição, mas para muitos dentro da cidade, era motivo para resistir até o último homem. Tito ofereceu rendição em troca da preservação do templo. Os líderes zelotes recusaram, acreditando que Deus interviria no último momento. Em maio, as torres de cerco romanas começaram a avançar. Dia após dia, muralhas eram derrubadas, casas incendiadas, defesas eliminadas. E ainda assim, a resistência persistia. No auge do cerco, o templo estava cercado. As paredes de mármore branco brilhavam sob o sol, enquanto colunas de fumaça subiam de outras partes da cidade. Então, em um dia fatídico de agosto, um soldado romano atirou uma tocha por uma janela do templo. As cortinas de linho, secas pelo calor, pegaram fogo instantaneamente. As chamas se espalharam, alimentadas pelo ouro derretido que escorria pelas paredes. O que aconteceu a seguir se tornou lenda. Alguns afirmam que, em meio ao caos, sacerdotes conseguiram retirar um objeto envolto em panos, desaparecendo nos túneis sob o monte do templo. Outros dizem que tudo foi consumido pelas chamas. Flávio Josefo descreve o momento como um apocalipse, o fim de Jerusalém como era conhecida. As ruas ficaram cheias de corpos, o sangue corria como riachos, e o silêncio após a batalha foi mais aterrador que o som da guerra. Roma declarou vitória, mas o preço foi alto. A cidade sagrada estava em ruínas, seu povo disperso, e um mistério enterrado sob pedras queimadas e cinzas. Com Jerusalém em chamas, Tito ordenou que todo o complexo do templo fosse saqueado. O ouro que decorava suas paredes e móveis foi arrancado, derretido e enviado para Roma. Prisioneiros foram acorrentados e marcharam pelas ruas destruídas, enquanto gritos de desespero ecoavam entre os escombros. Os poucos sobreviventes eram divididos entre os que seriam vendidos como escravos e os que seriam executados como exemplo. No entanto, nem todos os romanos se alegravam com a destruição do templo. Alguns oficiais acreditavam que a destruição de um local tão sagrado poderia trazer má sorte ao império. Mas a ordem de Tito foi cumprida sem piedade. Foi nesse momento que surgiram relatos mais detalhados sobre o misterioso objeto sagrado.
Escravos capturados afirmaram ter visto sacerdotes desaparecerem por passagens subterrâneas com um grande baú coberto por mantos bordados com símbolos dourados. Essas passagens, segundo lendas antigas, conectavam o templo a câmaras secretas abaixo da cidade, usadas para proteger tesouros em tempos de guerra. Roma tentou localizar esses túneis, mas a confusão do incêndio e o colapso das estruturas tornaram a busca impossível. Alguns afirmam que o artefato foi levado para Massada, a última fortaleza rebelde, que resistiu até o ano 73 a.C. Outros dizem que escapou por rotas clandestinas para o deserto, chegando até a Etiópia, onde ainda hoje se diz que a Arca da Aliança está guardada na cidade de Axum. Flávio Joséfo, testemunha ocular, descreveu que o esplendor do templo era tal que mesmo os inimigos o admiravam, e sua queda foi como a queda do próprio mundo. Com a vitória, Tito retornou a Roma em triunfo. No desfile, levava prisioneiros judeus, vasos sagrados e até a enorme menorá dourada do templo, cujas imagens ainda podem ser vistas esculpidas no arco de Tito até hoje. Mas algo estava ausente. O misterioso artefato que muitos acreditavam ser a verdadeira razão da resistência até o fim. Os séculos passaram, mas o massacre de Jerusalém deixou cicatrizes profundas. Para os judeus foi o início de uma diáspora que os espalhou pelo mundo. Para Roma foi uma demonstração de poder absoluto, mas para historiadores e caçadores de relíquias foi o começo de um enigma. O que realmente aconteceu com o objeto sagrado? Em tempos modernos, escavações arqueológicas em Jerusalém revelaram sistemas complexos de túneis sob o monte do templo. Alguns deles ainda estão inacessíveis, bloqueados por pedras antigas e pela política sensível da região. Especialistas acreditam que se um dia essas áreas forem exploradas, poderemos encontrar não apenas artefatos históricos, mas provas de que uma parte crucial da história foi deliberadamente apagada. Há quem diga que o Vaticano possui documentos secretos sobre o destino desse artefato, obtidos séculos depois durante as Cruzadas, quando templários ocuparam a cidade e exploraram os mesmos túneis. Teorias conspiratórias sugerem que o objeto poderia conter não apenas poder religioso, mas também conhecimento científico ou tecnológico muito além do seu tempo. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa. O massacre silencioso de Jerusalém não foi apenas uma tragédia militar. Foi um evento que alterou para sempre o destino de um povo, apagou séculos de cultura e escondeu um segredo que, se revelado, poderia mudar tudo o que sabemos sobre a antiguidade. Até hoje, peregrinos visitam as ruínas, oram diante do muro ocidental e imaginam o dia em que a verdade finalmente virá à luz.